Estamos iniciando mais um ESAcast, nosso segundo episódio. Meu nome é Marcelo Maia, sejam muito bem-vindos ao podcast que é do ecossistema corporativo de excelência ESA. Aqui a gente conversa sobre gestão, sobre comportamento, sobre mercado, marketing e hoje de forma bem específica nós vamos falar sobre saúde mental e detalhes relacionados a isso, né? O nosso tema exatamente vai ser o seguinte: excelência e saúde mental, performance, comunicação e o custo invisível do sucesso. Esse é o tema que a gente vai desenrolar aí com vocês, já vou apresentar vocês na sequência. O ESAcast tem apoio de marcas que acreditam em excelência, relacionamento e crescimento, essas marcas que aparecem aqui na tela: a Casa Calante, da chefe Cirlei, a Divinize Móveis Planejado, do Tiago, Favreto Mídia Exterior, do Gilson e da Rafa, Imovile Imobiliária, do Felipe e do Senhor Rocha, o Grupo Miami, Projetos e Obras Comerciais, o Matheus e o Guilherme, Jeep Auto Premier, Jeep, Ram, Kia e Seminovos, do time do Tony lá e todo o time comercial dele. Essas são as marcas que acreditam também em excelência como nós aqui. Também na apresentação conto com a presença do Denis aqui ao meu lado, que é gestor junto comigo das ações do ESA Excelência e de outras frentes. Tudo bem, Denis? Tudo certo, tranquilo. Então tá bom. E vou apresentar aqui para vocês agora as nossas duas convidadas. Amanda Postai, terapeuta especializada em neurociência, hipnoterapia e regressão. É um bem resumo, né? É super resumo. Tudo bem, Amanda? Tudo certo. Prazer em estar com vocês aqui. O prazer é todo nosso. E a Suzana Carvalho, que eu já conheço aí há mais tempo, inclusive, a gente já gravou outros podcasts Verdade. e outras frentes aí, né? Especialista em comunicação empresarial, professora de oratória e palestrante comportamental. E aí, Suzana, tudo certo? Tudo certo. Muito feliz de estar nesse movimento. Tudo que vocês fazem é com excelência, né? Então é sempre muito bom a gente se conectar a todo esse movimento aí, desse ecossistema que vocês lideram com muita dedicação. Para nós é, né, Denise, uma satisfação recebê-las aqui. E aí vamos conversar a respeito aí desse assunto tão importante aqui. E para iniciar, para ser um quebra-gelo, para a gente entender nossos ideais, nossos comportamentos aqui já, vou deixar uma pergunta aqui para você, Amanda. Para começar de forma simples e direta, excelência cobra um preço emocional? Ou a conta só aparece quando a gente ignora a saúde mental? E aí, nisso, a gente vai desenrolando e vamos conversando. É que, na verdade, assim, eu acho que a excelência, ela tem um viés muito grande junto com o perfeccionismo, né? Tem. Então, a gente tem que ter uma linha tênue aí de cuidado para que essa excelência não te impeça de dar o próximo passo. Então, a excelência dentro da terapia, né? A gente sempre traz isso muito forte. Até que ponto você está sendo excelente no que você faz? E até que ponto essa excelência está te travando para fazer o que você deveria fazer. Eu sempre falo que o feito, ele é melhor do que o perfeito. Se você não faz o feito, né? Você tem que ter a primeira ação de fazer. Porque a perfeição, ela só vai vir depois de você fazer. Então, assim, se você fizer primeiro, depois vem a perfeição. Ninguém começa perfeito. Então, o feito, ele é melhor do que o perfeito não feito. Então, aí a gente sempre fala, né? A excelência, ela tem sim o seu peso, e eu acho que ele é muito importante, mas a gente tem que ter esse cuidado dentro de tudo que você vai fazer. Faça com excelência, mas a excelência, ela tem que ser, no teu ponto de vista, o melhor que você pode fazer. Se hoje esse é o meu melhor, então essa é a minha excelência. Só que eu vou cada dia buscar trabalhar um pouquinho mais, fazer mais uma vez, refazer, para daí eu chegar no ponto da excelência. Essa pelo menos é a visão que a gente tem, principalmente dentro do consultório. Né? Porque na questão da excelência, um cuidado importante é de não mirar o outro tão somente, né? O teu melhor pode não ser
o excelente do outro, né? Sim. E assim, e para Isso. você alcançar o Aí- excelente do outro, talvez tu tenha que te estourar e aí a excelência vai por água abaixo, assim, Aí né? você deixa de ser excelente também, porque você não tá fazendo a excelência. Eu sempre pra mim, né? Eu sempre falo, eu preciso me comparar com a Amanda de ontem. Isso, perfeito. Então, Uhum. se eu me comparo com você, por exemplo, não tô sendo justa comigo. Uhum. Porque você teve uma caminhada totalmente diferente da minha. Sim. Então, eu tenho que me comparar com a minha história, com quem eu fui. E hoje eu sou bem mais excelente do que eu fui ontem. Então, esse é o ponto que a gente sempre traz como prioridade, né? Olhar com cuidado. Porque a gente sempre está buscando algo melhor. E daí vem aquilo que você falou, né? A consequência a longo prazo. Então, você tem sim essa consequência depois. Com o passar do tempo, isso vai te atropelar de alguma forma. E daí, às vezes, não vem só dentro do trabalho, porque você continua sendo excelente dentro do seu trabalho. Mas e a tua saúde mental? Eu vejo que talvez o grande ponto dessa questão é as pessoas acharem que excelência necessariamente precisa ser algo ou alguém que vai no limite. Uhum. E esse limite, talvez, que está trazendo números, assim, assustadores, né? Eu trouxe alguns dados aqui, onde que o Brasil é o segundo país que mais tem caso de burnout, perde só para o Japão. Uhum. Olha só. E por quê? Porque a sociedade, eu falo muito que está adoecida, né? Porque está buscando esse limite sem fazer a tarefa de casa, né? Sem cuidar de si, do seu equilíbrio emocional, de buscar fazer coisas que gosta enquanto está fazendo coisas que precisa fazer também. E aí fica focando em um único pilar, que é o pilar profissional, muitas vezes, e aí todo o resto fica perdido. E aí o que me deixa triste é que as pessoas tendem a normalizar algo que não é normal. Por exemplo, adoecer no trabalho. A gente não trabalha para ficar doente. Só que as pessoas estão normalizando. E é só comum, cada vez mais, muitas pessoas, né, terem afastamento. De 2020 a 2024, nós tivemos 500% de aumento de afastamento nas empresas por burnout, por realmente a pessoa chegar no limite e precisar se desligar. Indicador. Aí a pergunta que a gente talvez possa deixar aqui para quem está ouvindo esse podcast é: o que você tem buscado para trazer equilíbrio para a tua vida, né, Marcelo? Porque a gente pensar em parar de trabalhar, a gente não... Né? Se a gente tem um porquê grandão, se a gente tem um propósito, se a gente tem necessidades, a gente tem que continuar no movimento. Mas aí, de qualquer jeito, a qualquer custo, aí a conta chega. Então, a gente precisa buscar, né, olhar para isso e parar de normalizar uma coisa que não é normal. É apenas cada vez mais comum, infelizmente. E junto com essa fala que tu trouxe, eu lembro muito da questão que se fala muito da alta performance, né? Alta performance, em qualquer segmento, em qualquer profissão, toda pessoa consciente vai buscar, né? Ser o melhor naquilo que ela está fazendo, né? Mas quando que a alta performance vai ter continuidade, né? Você consegue ter alta performance o tempo todo, a vida toda, e essa cobrança de si certamente aparece, né? Porque assim, tá lá numa leva, lá faz um monte de trabalho bacana, tá correndo, tá entregando, mas você não vai conseguir ficar assim o resto da tua vida. Exato. Possivelmente não, né? Vai passar um período que tu vai dar uma quedazinha, aí vem uma cobrança individual e triste. Né? E o que fica tudo isso nas entrelinhas, né? Esses dias eu escutei Murilo Gun falar assim, vamos analisar a vida de 10 milionários. E aí muitas vezes vai só para ver os resultados, os indicadores, que é legal, que é inspirador. Mas aí o Murilo Gun falou assim, não, mas eu quero saber como é que tá o casamento desse cara. Né? Será que ele também performa bem lá em casa? Como é que é a relação dele com os filhos? Né? Como é que é ele quando não tem ninguém olhando, quanto ele está se sentindo bem, quanto ele está cuidando realmente, né, do seu corpo, da sua mente, do seu espírito, para ter orgulho daquilo que está construindo. Exatamente. E não está construindo apenas sendo um fazedor, e aí não tem jeito. A conta chega. E até a maioria das vezes isso vai trazer uma alta performance. Eu vejo alguns porque videozinhos daí ele é assim, movido pessoal, pela própria dor, né? Sim, mas às vezes até do próprio... faz exercício e palestra e estuda e tudo, mas trabalha durante 4 horas, mas as 4 horas... Exato. É de entrega. E aí tô entregando. Isso é alta performance. Né? E não é chegar no limite. Porque assim, na verdade, daí tem aquela questão, né? Tipo, quando a gente fala sobre burnout, foi um assunto colocado em mesa,
O burnout, geralmente, ele tem por trás o fato da pessoa não querer estar ali. E daí entra a emoção. Por que que você está num ambiente onde te faz mal? Então, por que que as pessoas que estão ao seu redor te fazem mal? Aí entra a interpretação de cada um. Porque daí não é só o hoje. Aí é teu compilado, é tua história. Por que que o teu chefe te faz mal? Às vezes é simplesmente porque você tem um problema com referências relacionadas a pessoas de autoridade. E isso a gente emprega em qualquer área. Por exemplo, eu sou autônoma há muitos anos, né? Então, o autônomo, ele precisa se expor, Sim. que é a sua área. Precisa fazer a exposição. E por que que tem tantas pessoas que na hora de pegar um celular e fazer um vídeo, não consegue? Trava. Aí entra a neurociência explicando o que é isso. Você é um empilhamento de memórias. A tua história vai contar a tua reação. Por mais que conscientemente, daí entra a mente, né? Por mais que conscientemente você sabe que você precisa fazer, você quer fazer aquilo. Mas a tua fisiologia não deixa. Te dá dor de barriga, o estômago dói, a mão sua, o coração acelera. Isso é a tua fisiologia falando com você, dizendo para você que você não consegue fazer aquilo. E daí a gente consegue resolver isso através da hipnoterapia. Através da regressão e atualização de memórias. Porque é entendendo a origem de onde vem aquilo. Porque tratar hoje a ponta, você tratar o teu sintoma, tratar o que está acontecendo hoje, é muito bom, vai te ajudar. Mas vai te gerar muito esforço. Porque se você trata a raiz, o aprendizado, porque o nosso cérebro ele tem todo um emaranhado de informações, quando você vai no aprendizado do porquê você está tendo esse comportamento, você consegue ter uma resolução eficaz. Por quê? Porque a tua história dita o teu comportamento. Você não vê uma criança que nunca teve experiência com agressão ser uma criança agressiva. Mas uma criança que já tem dentro de casa agressão, na vizinhança, ela vai ter muito mais chances de ser uma criança agressiva, de ser um adulto agressivo. Porque ela tem todo um compilado de memórias ali em cima daquilo ali. Então, isso funciona para todas as áreas da nossa vida. E falando dentro de trabalho, principalmente, isso é muito comum. Porque as pessoas, elas não sabem a sua história. Elas não sabem nem lidar com as suas próprias emoções. E daí fica muito difícil você conseguir realmente gravar um vídeo, você conseguir se expor com todas as suas travas. E se você nunca olhar para elas, isso sempre você até consegue fazer. Mas é muito custoso, é muito pesado, é muito doloroso. E daí vem o burnout. E daí vem os problemas de saúde, aí vem o querer desistir do teu sonho, vem o desistir da tua carreira, vem o desistir do teu trabalho. Por quê? Porque você realmente não sabe como funciona. E pouquíssimas pessoas têm esse entendimento de como elas funcionam. Se conhecer é extremamente importante, né? E o se conhecer não pode ser superficial, né? Raso, tem que ser, exato. não pode ser raso. Não a pessoa pode. tem que se conhecer. E a maioria foge, Marcelo. A maioria de foge. olhar para si, exatamente. muitas vezes com medo do que vai encontrar ou do que vai perceber falta ali, né? Do que faltou a pessoa construir ao longo da caminhada. E às vezes esse excesso no trabalho não é porque ele quer performar, ele quer chegar, porque às vezes ele nem sabe qual é o porquê grandão dele, mas ele justifica isso por não estar conseguindo lidar com as outras coisas. É por isso que eu fui estudar o comportamento humano além da comunicação, porque tudo isso que a Amanda trouxe é muito fato. As pessoas realmente não conseguem se posicionar, inclusive para aprender a dizer não, que tem uma relação absurda com a saúde mental. Né? Tem muita gente que vai apenas engolindo, eu brinco sempre que vai se tornando aquele cachorrinho que o pessoal botava no tampo do Del Rey na década de 90. Denis não é dessa época, né? Mas o Del Rey Mas, eu sei. não sabe? Não sei se tu lembra, Marcelo, um cachorrinho que tu andava assim, ele ficava fazendo assim, né? O profissional se torna alguém assim, porque fala assim, olha, Marcelo, desculpa, gosto muito aqui de todo o sistema ESA, mas não consigo fazer isso, não consigo assumir esse momento. Então, ele fala sim, só que dentro as células vão sentindo, né? Aquele sim que saiu no lugar do não. E isso tem muito a ver com algo que eu digo que foi uma tríade que transformou a minha vida, que se chama autoconhecimento, autoconfiança e autoestima. Quanto mais tu foca nesses 3 pilares na tua vida, mais tu vai querendo resolver essa questão da comunicação, a possibilidade de falar não, entendimento do porquê tu tá fazendo o que tu tá fazendo, né? Porque quando você questiona algumas pessoas que parecem ser de alta performance, né? E você passa até a admirar, mas tu vai ver o bastidor, aí precisa vir a consciência de 0 a 10 o quanto vale a pena.
né? Pagar esse preço, sabendo que, de novo, a conta vai chegar. O sim não verdadeiro, né? O sim com não por dentro vai trazer com ele doença, Sim. a alta performance não vai ser natural, a alta Exato. performance pode até acontecer, mas vai ser muito sobrenatural, a pessoa tem que se matar e vai ficar doente lá na frente, então é um cuidado extremo, né, de a pessoa saber o passo que pode dar, saber o sim que pode dar, e saber o não que deve dar de vez em quando também, para que as coisas aconteçam, que para que até o outro colha melhor o que ele está esperando dessa pessoa, né? O não é importante, né? Tem hora que encaixa melhor do que o sim, inclusive. Exato. A questão é que a gente precisa encontrar é o equilíbrio, né? Porque talvez alguns que vão assistir o podcast falem assim, então quer dizer que eu tenho que falar não só quando eu quero, né? Tem que relaxar mais, e não é sobre isso. Não. É você entender que quando você tem um porquê bem grandão, né? Por que eu faço o que faço do jeito que faço? Agora, o quanto eu estou disposto a fazer isso com consciência e buscando equilíbrio. E aí tu pode se tornar uma pessoa de alta performance, mas sem ir contra os teus próprios valores, que é aí que chega, né? E agora está muito em alta, sempre teve, né? Mas agora tem espero não falar errado, a NR01, né? Sim. Que agora tem uma cobrança muito mais forte. Já levei essa implementação para algumas empresas e eu falo assim, olha, tem que ter um cuidado muito importante nesse processo, porque se o cara não tem o porquê grandão dele, se ele não tem propósito, se ele não tem tríade, se ele não tem uma comunicação muito bem estabelecida, ele pode achar que isso é para uso pessoal dele, para justificar muita coisa. Exatamente. Né? Então precisa existir assim, um despertar do funcionário, e aí eu fico muito feliz da empresa que me chama para levar essa visão, né, de que precisa existir uma autorresponsabilidade do funcionário, entender o que acontece no bastidor dele, do posicionamento dele, mas da empresa também se precaver, né, de entender o que ela está fazendo, o quanto ela está medindo tudo que ela está cobrando, tudo que ela está recebendo, para com que esteja isso em harmonia, que eu vejo que é esse o propósito, não é gerar processos com a empresa, né, nem aumentar ainda mais esse número absurdo de afastamento, de atestado médico, mas de levar um chacoalhão com a morosidade para o mundo corporativo, né? Na minha visão, a NR1 é isso, assim, ó, a gente precisa entender que trabalhar não é para adoecer, é para nos engrandecer, para a gente realizar nossos sonhos, levar mais conforto para a nossa família, entender, né, de deixar um legado bacana para as pessoas que a gente tocar o nosso coração, e aí a gente volta para nossa real casa, que nem aqui é. Perfeito. Ô, Suzana, você que tem acompanhado bastante líderes, né, executivos, enfim, nas palestras que você faz, e eles, na grande maioria, estão ali porque estão performando de forma que agrada ali aquela gestão, né? Sim. Mas também, em alguns aspectos, dá para perceber alguns adoecendo, né? Tá performando, mas a luzinha tá apagando, assim, mas ele continua se auto-performando ali. Como que tu percebe isso, né? Como que nossos ouvintes podem, de repente, opa, comigo tá acontecendo isso aqui, eu acho que eu até tô performando bem, mas isso está me trazendo alguns riscos daqui um mês, um ano, 2 anos, 10 anos e assim por diante, né? Tu percebe isso nos executivos, enfim? Bastante. De forma positiva e de forma negativa também, né? Primeiro que antes desse cara ser um gestor, um líder, um coordenador, um executivo, ele precisa ter a clareza de que ele é um ser humano. E como todo ser humano, a gente precisa olhar para algumas questões, né? Para que a gente tenha uma rotina em equilíbrio para a gente conseguir chegar onde a gente deseja. E muitas vezes esse cara, ele não se permite desacelerar, né? Praticar nada terapia, que é o tema do meu livro que lancei há 3 anos. A importância da gente fazer pausas pensadas, né? Para recalcular a rota, para perceber, pô, essa dor, será que precisa estar aqui mesmo? Ou se eu consigo buscar as ferramentas certas, né? Para reorganizar a minha vida. Só que as pessoas às vezes fazem vista grossa para isso. E aí quando percebe, muitas vezes já chegou um Parkinson, né? Já chegou tantas outras doenças que vêm aparecendo, e não é porque Deus está mandando, é porque as pessoas não estão fazendo a tarefa de casa mesmo. Plantou, né? Exato. E esse cara, ele precisa ter a consciência de que ele não está ali só para cuidar dos outros, né? Um dos temas da minha palestra, das minhas palestras é cuidar de mim para cuidar do outro. E eu penso que um pai precisa ter essa clareza, né? Uma mãe precisa ter essa clareza, assim como um líder, né? Um gestor dentro de uma organização também. E aí isso reflete absurdamente no time dele.
Se ele é um cara certeza. que se cuida, se é centrado, né? Se ele entende que ele, além de cuidar de processo, ele precisa aprender a cuidar de gente, que é outra coisa que a gente aborda muito nas mentorias também. E às vezes isso não vem na graduação, nem no, né, nem no mestrado, Só nem na no MBA. É ele querendo buscar formas e ferramentas de trabalhar isso. E esse é um dos motivos de eu me tornar terapeuta, né? Atendendo com três formas aí, com 3 linhas também, para conseguir perceber como a gente consegue ajudar esse cara a buscar o centramento dele, para com que isso reflita no time dele, consequentemente na empresa. E aí é como eu digo, Marcelo, o resultado, né, de performance, dessa alta performance, acaba sendo só uma consequência. Então, quanto mais o cara se cuida, quanto mais ele conhece de gente, quanto mais isso é fluido no time dele, mais a gente percebe que isso é um processo... E mais conhece dele mesmo também, né? Exato. Porque daí é um cara que ele não precisa se tornar autoritário, né? É aquele chefe parceiro. Eu tive, por 20 anos de experiência no mundo corporativo, 2 dos meus ex-chefes foram citados nos meus agradecimentos do livro, porque eles foram realmente líderes inspiradores, né? Eles sabiam cobrar, eles sabiam dar um feedback bem assertivo e às vezes até com itens negativos, né? O tal do Krellback que as pessoas brincam. Mas no final era com tanto amor que ele fazia aquilo, com tanta verdade, né? Dava para enxergar que ele não queria me diminuir. Ao contrário, ele queria que eu crescesse junto com a empresa. E que dava vontade de dar um upa-lelê no cara, assim, né? E são pessoas muito bacanas que a gente leva de inspiração para a vida inteira para a gente continuar com o pezinho no chão, né? Porque sucesso com o ego inflado, para mim, não vale de nada também. É verdade. Geralmente a gente não enxerga muito. Para ele crescer, tu também tinha que crescer, né? Porque senão não tem os não tem constância, ali, né? Se todo gestor tivesse essa clareza, meu querido, as empresas seriam talvez menos adoecidas, né? Porque não é uma competição extremamente individual. Claro, cada um está pelo seu porquê grandão, tem um objetivo principal da empresa, mas se o time não está coeso, não está, né, bem engrenado, aí pode ter programas diversos, né, que a gente vê por aí que é muita coisa para inglês ver, mas que na rotina falta a base, né? Olho no olho, E na rotina, o que eu vejo que falta bastante é os porquês, né? Por que que está acontecendo isso? Por que que os meus funcionários estão dessa forma? Por que que eu estou agindo dessa forma? Quando você não faz o seu porquê, você não tem uma resposta, porque fica só no campo do, eu acho que é assim, né? Exato. Então, aquilo que você falou, todo mundo cresce junto. Se tem alguém ficando para trás, por quê? O que está acontecendo com essa pessoa? Será que não está bom para ela? Será que ela está bem emocionalmente? Sim. Será que ela tem uma dor interna? O que eu posso fazer por essa pessoa? Porque se ela cresce, eu cresço. Então, dentro das empresas existe bastante ainda, né, infelizmente, essa questão de ser produtivo. Tá sempre aquela cobrança, sempre tem que acontecer, tem que fazer. Mas por que não tá fazendo? Por que não tá acontecendo? Então, quando você começa a questionar, você vê que existem respostas, às vezes, muito mais profundas. E daí, se você não cuida dessa profundidade, você tá sempre nadando no raso. E nadar no raso não é legal. Ô, Amanda, e na questão dessa urgência, dessa cobrança diária da pessoa, no dia a dia, né? Esse estado de alerta e cobrança que a gente praticamente não consegue escapar disso, né? Eu me cobro diariamente sobre alguns aspectos, eu estou alerta quase que 24 horas, eu vou dormir, de repente eu anoto coisas no celular, enfim. Até no banho, né? Até no banho, nossa. mas já aconteceu de eu ir atrás, pegar o celular do banho para anotar, para não ter perigo de esquecer o que eu tô pensando. Tem que receber Mas o download e registrar. mas esse estado de alerta... a gente tem que ter um cuidado com Pois é isso. exatamente sobre isso que eu quero falar. Esse estado de alerta e cobrança constante no cérebro, né? Que é o que a gente está falando, saúde mental, vai para o cérebro, enfim. No que impacta isso no aspecto de saúde e daí para frente? Eu vou trazer um exemplo aqui, que eu acho que vai ficar mais fácil, né? Porque se eu ficar falando o termo técnico, a grande maioria não vai entender, exceto você. Mas vamos lá, o nosso cérebro, ele tem por mais que a gente tenha tecnologia hoje, o nosso cérebro ele é primitivo.
Quando a gente nasce, ele tem poucas coisas que ele sabe. Então, com o passar do tempo, esse cérebro ele vai se adaptando, né? Tanto que até os 5 anos a gente chama de período crítico, que é o período de autoaprendizado de uma criança. Então, quando você é um adulto, que você está sempre com essa carga adrenal extremamente alta, o que o teu corpo vai entender? Que ele está sempre lutando ou fugindo. Lembrando que o nosso cérebro é primitivo, as principais funções é lutar, fugir e fingir de morto. Sobrevivência. Teu cérebro ele sempre vai buscar sobrevivência. Então, quando você tem aí sempre um alerta, daqui a pouco o teu corpo vai responder esse alerta. Porque na saúde mental isso não é adequado. Porque você ter momentos, daí entra, né, o teu livro, como é mesmo? Nada terapia. Nada terapia. Você precisa daqueles momentos onde você possa desligar, onde você possa respirar e parar para se perceber. Até porque eu sempre falo, ninguém vem buscar a terapia se não parou para se perceber. Porque chegou um momento que a pessoa diz, opa, não tô dando conta. Tô entrando em burnout, tô entrando em depressão, a minha empresa tá quebrando, as coisas não estão acontecendo, eu não tô fluindo, o que tá acontecendo comigo? Se você não faz o porquê, se você não para se analisar, você vai parar quando teu corpo te parar. Quando você realmente tiver uma doença. Obrigado. Exatamente. Por quê? Porque o corpo, ele é fisiologia. Ele vai responder aquela caixinha, eu brinco, que é como se fosse uma grande planilha de Excel. Tem uma fórmula instalada aqui. E você vai só colocando coisa ali dentro daquela fórmula. Uma hora, o bicho vai pegar. E aí, pra onde você vai correr? Então, para que chegar nesse ponto? Por que não olhar para as questões antes? Então, quando a gente fala como o cérebro funciona, a gente começa a perceber que existe uma fórmula de fazer isso acontecer sem ter essa exaustão, sem estar com o teu corpo sempre alerta. Por que os homens perdem cabelo? Por que hoje em dia, dificilmente ouvia-se falar de mulher com perda de cabelo que nem a gente tem hoje? Por quê? Olha o nível de estresse. Por que cai o cabelo? Ah, porque eu tô estressada, mas quem que manda cair o cabelo? A tua fisiologia. Então, todo esse engrama neural vai fazer o teu corpo responder ao que tá acontecendo. Porque, é emocional. Sim, é emocional. Mas a tua fisiologia responde ao teu emocional. Ansiedade. Ansiedade, para mim, pode ser dor no estômago. Mas a ansiedade pode ser para outra pessoa, por exemplo, um coração acelerado. Então, cada um tem uma linguagem corporal. E cada vez que o teu corpo fala com você, que você não escuta, ele vai somatizando. Até que chega o ponto que ele explode. Então, se cada vez que eu tenho uma dor no estômago e eu parasse e tentasse entender o que é a emoção que tem ali por trás, e fizesse uma atualização de memória, sabendo de onde eu vim, o que aconteceu lá atrás que eu senti isso também? A gente fala muito sobre a terapia, a gente consegue fazer tanto a terapia dentro do consultório como a autoterapia. E a autoterapia, ela pode ser de uma forma consciente. Olha para o teu passado. Como é que foi a tua casa? Como é que era o teu relacionamento com os teus pais? Tem coisas que são interpretação, que realmente não vai ser algo explícito, tipo, eu me senti uma criança carente. Mas os meus pais eram muito presentes. Mas em algum momento você sentiu essa carência. E hoje, às vezes, você pode estar jogando isso dentro do teu trabalho. Por quê? Porque se eu trabalho bem, se eu desempenho, essa carência é suprida porque eu recebo elogio, eu recebo aquela visibilidade, eu tenho pessoas ao meu redor. Então, você entende que às vezes é uma emoção que está fazendo você desempenhar bem. Amanda, então se eu resolver isso, vai dar problema? Não, porque você vai achar outro ponto para se apoiar. E daí não tem mais uma dor por trás. Então aquilo não é mais pesado para você chegar onde você quer. Você faz isso de uma forma fluida, leve. Então, é por isso que a gente sempre fala. O corpo, ele vai falar primeiro. Só que a gente não escuta o que ele fala. Marcelo, mas eu só queria trazer, já que você trouxe esse exemplo teu aí, tu se percebe sobrecarregado extremamente... por quê? Porque eu tenho... Eu entendo a visão da Amanda, mas eu ainda tenho um contraponto, assim, de perceber, né? Porque a gente que está sempre ligado, conectado, geralmente é empreendedor, né? Que está pensando em novos projetos. Mas que é aqui, normal, né? Mas aqui eu percebo assim, o Marcelo, ele tá conectado, ele tem novas ideias, mas eu acho que tu curte muito o que tu faz também.
Sim, né? sim. Tu tem momentos de lazer, né? Tu se dedica à música. Então, eu acho que isso talvez entra nesse contraponto. Que né? é buscar o equilíbrio daí, né? Exato. Então, a gente pegou o exemplo dele, Sim, mas sim, levando sim. para vários Não, vieses, sabe por que eu né? trago isso? Porque eu sou muito cobrada dessa maneira e eu tenho raiva de ser cobrada por alguém que faz muito menos do que eu e tem um olhar padrãozinho, assim, de que a vida tem que ser morna, de que se Deus quiser vai dar tudo certo e vamos cruzar o braço Se deu e ter uma errado vida porque era para ter medíocre, dado entendeu? errado. Exato. Tem gente que é assim, né? Então, assim, recentemente uma pessoa falou assim, eu vejo da agonia só de te ver no Instagram. Eu falei, tá, tu acha que a minha vida primeiro é só o Instagram, querida? Ali é uma fatia do que acontece. Ali é o suprassumo do meu dia, né? Eu não vou postar todo dia que eu durmo todo dia 30 minutos depois do almoço. Para mim é equilíbrio. Eu preciso desligar minha mente para hoje poder atender até às 11. Hoje eu não consegui, porque eu estava aqui com vocês com muita alegria e glória. Mas amanhã tá garantido o meu soninho, né? Então, assim, pelo menos 2 vezes por semana eu vou lá jogar meu pádel, que é meu momento também que eu vejo de conectar, né? Eu com o meu corpo, de desacelerar, de dar risada, de estar ativando o meu cérebro, oxigenando a minha mente para com que me torne, né, uma empreendedora criativa e que não chegue no limite do fim da noite e falar, meu Deus, fiz tanta coisa, não consegui cuidar de mim, nem água tomei, misericórdia. Mas é natural para ti, Suzana? Eu amo isso que eu construí. Mas há muito tempo ou pouco tempo, assim, sempre foi natural? Eu empreendo há 17 anos. Sim. No passado, eu tinha um emprego estável, eu tinha um salário bom, mas eu não gostava do que eu fazia. Eu era workaholic, eu não tinha a tranquilidade, minha filha está aqui me acompanhando, pode dizer que eu sou uma mãe muito mais calma hoje. Há 17 anos me tornei essa pessoa. Mas empreender é só para os mais fortes. Mas ainda assim, eu vivo mais na presença do que quando eu tinha um salário fixo, tinha férias, 13º, né? Era tudo mais organizado, digamos assim. Hoje eu me divido em palestra, treinamento, mentoria, celebração de casamento, escritoras, terapias e arranjo tempo para mim. Então, é preciso tomar cuidado porque senão a gente acha que a gente tem que o ponto sempre... é bem lembrado assim, bem colocado, porque o ponto aqui não é que as pessoas façam menos, né, é que façam de forma saudável. Talvez faça até muito mais. Isso. Talvez eu faça daqui a pouco muito mais com algumas dicas que a gente está pegando aqui, alguns insights. Porque o importante é no fim disso tudo, a pessoa estar feliz, com uma saúde prazeroso, em dia, né? E que seja prazeroso. E a minha pergunta para ti foi porque talvez um dos bons ensinamentos da linha empresarial, das indústrias, a nossa região é muito industrial, né? Sim. Então tem muita gente que tem horário para bater o cartão, para sair, para almoçar. É tudo bem certinho, eu já passei por isso. E sou muito grato por ter passado por isso, porque foi um bom período também, tinha um bom salário, foi tudo ótimo lá atrás também. Mas talvez um grande benefício de lá de trás, para mim e para todas as pessoas da nossa região, é ter esse comprometimento. Comprometimento de horário. Só que isso vem junto, é bom, mas vem junto com uma cobrança. Por exemplo, eu tenho algumas dificuldades de, por exemplo, não chegar no trabalho, que eu não bato cartão, a gente trabalha junto, nós somos gestores do negócio lá. Mas assim, eu tenho que chegar às 7h30. É um negócio que eu aprendi com a vida, assim. Sim. Mas não chega a ser uma coisa ruim. Mas eu gosto de sair cedo, eu gosto de fazer. É que tem gente que, nas regras, se sente mais confortável. Mas isso é algo bom que veio dessa rotina industrial e tudo mais, que por vezes alguns falam mal, né? Porque é um lugar carrasco. Não é ruim. A pessoa tem que aprender a lidar e tirar o maior proveito e vem a disciplina, vem tudo, né? É um ponto de vista também, né? Porque alguém que te olhe de fora e diga, meu Deus, tá aí batendo cartão, parece, sendo que você não faz isso. Mas para você, no seu ponto de vista, isso é bom. Então, me traz uma certa coerência, eu consigo fazer o meu dia render mais. Então, eu sempre falo, tem que cuidar um pouco com o ponto de vista, né? Porque o que é bom para mim, às vezes, não é bom para você. Sim. Então, tem que cuidar. Porque se para você é bom, cara, continua fazendo. Se você está produzindo em cima disso, se isso não está te gerando nenhum estresse, se isso não te consome, você tá certo. Agora, tem que ter o equilíbrio, né? Que é aquilo que você falou, tipo, ter um tempo para você, ter um tempo para o seu esporte, ter um tempo para sua academia. Exatamente. Então, e vem com a maturidade algumas coisas, né? Então, primeiro a gente só quer trabalhar, ganhar dinheiro. Aí, daqui a pouco você começa a ver que não é bem assim.
que precisa ter um conglomerado de coisas ao redor, que precisa ser pensado, ter uma estratégia. Sim, sim. Eu sempre falo, né, quando eu comecei a empreender, eu também comecei assim, tipo, eu acho que dou conta. Aí a coisa foi acontecendo, aí você, preciso mudar aqui, preciso rever isso aqui, e daí as coisas vão acontecendo de forma mais leve, diferente de quando você realmente continua fazendo da mesma forma que você vinha fazendo, sendo que não tá dando certo. Então, uma frase da Camila Fariani, acho que é assim o sobrenome dela, que eu acho muito legal e é para todos os aspectos, que é, se tu não olhar para você mesmo há 1 ano atrás e não sentir vergonha, tu tá no caminho errado. Tanto no aspecto de trabalho, de tudo que tu tá fazendo, mas a vida pessoal também. Se não sentir vergonha, não tá porque legal. não melhorou, não avançou, né? Exato. A pessoa tem que avançar. E só consegue sempre avançar se tiver dentro desse rolê todo, para mim, planejamento e gestão do tempo. Cara, isso para mim é uma coisa assim, e eu acho que vocês são 2 exemplos nisso, sabe? Até quando tu tava falando do teu exemplo ali, né, que sai do banho para pensar, é uma das coisas que eu admiro muito em vocês 2, é a capacidade de pode estar acontecendo muita coisa. Vocês têm a capacidade de parar, olhar nos olhos, de prezar pela gentileza. Que a gente vê em muitos empresários que chegam atropelando todo mundo e todos os processos, e aí vai fazer, às vezes, uma aula de yoga. Tá, onde é que eu sento? Como é que faz? Quanto tempo demora? Porque daqui a pouco E aí tá se auto-enganando, né? Porque não é esse o rolê. É por isso que muita gente está sendo substituída por robô e está colocando a culpa na IA e não na própria pessoa, que robotiza muitas vezes o seu processo, né? E nesse robotizar a gente vai adoecendo. Perfeito. E entrando realmente no ponto da nossa conversa, tudo que a gente falou tem relação, certamente, né? Mas excelência sem autoexploração. É possível buscar excelência sem viver em ansiedade constante, né? A busca por excelência, infelizmente, ou felizmente, aí vocês vão dizer, passa por uma questão de a gente quer chegar logo, quer fazer acontecer, não quer esperar. Algumas coisas nascem, a gente sabe que vai levar 2, 3, 4 anos, mas a gente quer que aconteça em 1, mesmo sabendo que vai levar 4 anos, então essa ansiedade vai tomando conta, né? E como lidar com isso, né? Porque tem que fazer com excelência, pode levar tempo, né? Algumas coisas já nascem para levar tempo, tá certo que vai levar tempo, não vai acontecer de um dia para o outro, mas a ansiedade está ali, está constante, né? O quanto que isso pode atrapalhar, ou quanto que isso talvez possa ajudar, inclusive, né? Perfeito. Porque também a falta de querer, talvez a falta eliminar completamente a ansiedade, talvez não seja bom, né? Acho que não tem nem como. Não tem nem como, né? Tem que ter uma pitadinha de tudo um pouco para a coisa acontecer. Porque a adrenalina te impulsiona. Então, exatamente. Se você entrar num stand-by, assim, o tempo todo, não vai fluir, não vai acontecer. Não vai acontecer. Então, o nosso corpo, ele é perfeito. Por isso que ele tem todas as enzimas, todas as células, todos os nossos altos e baixos que ele precisa ter. Até porque senão eu não durmo e senão eu não acordo. Então, eu vou precisar aí de cortisol. Precisa, senão não tem como. Então, ele é perfeito, né? Ele tem toda uma estrutura para funcionar de forma perfeita. O que não pode é deixar com que as tuas emoções tomem frente da situação. Aí tem uma coisa errada. Então, quando você perde o controle, é porque a coisa já... É aquilo que você falou. Dá para fazer, dá para ser excelente, sempre dá. Só que tem que parar e olhar o ponto dessa excelência. Aquilo que a gente falou antes, né? Não que você vá parar de fazer, mas de vez em quando você tem que parar e olhar para o todo. Aonde eu posso melhorar para ser excelente. Porque a excelência, ela não vem sem observação. E se você não está conseguindo parar para fazer isso, por quê? Por que você não está fazendo isso? Qual que é o teu medo que está te impedindo de parar? Qual que é a tua emoção que não deixa você parar e olhar para o todo? Por que você tem essa urgência? Aonde é que você aprendeu que tem que ser tudo urgente? O que você pode olhar e resolver para que você consiga caminhar a longo prazo e não correr a curto prazo?
Porque se você corre, você cansa e às vezes você não chega no seu objetivo, que você cansou. Mas se você tem uma caminhada constante, aí lembrando que cada um vai ter um ritmo, tem pessoas que são mais aceleradas, tem pessoas que vão ter uma facilidade, tem pessoas que vão ter dificuldade. Então a gente sempre tem que olhar para o macro e ir voltando àquele ponto inicial, parar de se comparar com o outro. E é aquilo que você falou. Olhar pro seu eu de um ano atrás e dizer, meu Deus, né? O que eu tava fazendo lá? Ou seja, eu evoluí. Exatamente. Eu vejo muito que a excelência, ela precisa começar com coisas básicas que as pessoas simplesmente banalizam. Qualidade de sono, Marcelo. Fato. É comprovado cientificamente que nenhum ser humano é noturno. Mas tem muita gente que fala, não, eu tenho que trabalhar até 3 horas da manhã, porque a funciona à noite. Pode ser uma maneira que você foi se adaptando por um período da tua vida. E se for um período, a gente precisa entender que, beleza, nesse período eu vou precisar sacrificar isso aqui. Mas transformar isso em um hábito de vida, não dormir bem, né? Por isso que eu falo da nutrição, para a gente chegar na excelência, precisa ser do teu corpo, da tua mente e do teu espírito, né? Então, entender o que tu tá fazendo para nutrir esse teu corpinho, que tem tantas células, tantos hormônios que precisam funcionar bem, mas se a gente não dá nem água pro coitado, como é que a gente quer ser um ser humano mais criativo se a nossa mente não tem nem água, né, para circular? Já é um baita ponto de partida, Exato. né? Se cuidar, né? Cuidar da saúde. A nossa mente, né? Quantas pessoas praticam neuróbica na vida? O Denis já me ouviu várias vezes falar isso nos cursos de oratória. Exercícios que nós devemos fazer para os nossos neurônios. As pessoas não querem, elas querem ser mais criativas, elas querem ter novas ideias, e acho que isso a gente tira do sovaco, como eu brinco. Também uso essa expressão. E o espiritual, né? Independente se você quer acreditar em Deus, em Jesus, em energia, em universo, não importa. A gente precisa se conectar a uma energia maior do que a gente vive aqui. É lá que a gente vai encontrar o alívio para tantas coisas que vão rolando ao longo da nossa rotina. Então, se a gente não tem essa clareza do básico, a excelência vai ser um pacotinho embrulhado chamado burnout daqui a algum tempo, né? E aí é muito mais difícil. Sim, com certeza. Né? Porque daí a pessoa é obrigada a parar e aqui ela pode escolher parar. É que a falta de cuidado com si, com a saúde, ela não torna nosso desempenho sustentável, né? Exato. Uma hora vai cair. Exato. Pode passar ali 1 ano, 2 anos entregando, as pessoas ficando impressionadas contigo porque tu tá entregando um monte de coisa legal, mas se tu não tá te cuidando, né, em relação à saúde, como você fala, o nada terapia, né, buscando alguma coisa que não, nem é o nada, algumas vezes pode ser, né, do nada ali, mas encontrar algum hobby, alguma coisa, vai lá pedalar, vai correr, vai fazer academia, não está acostumado, dá uma forçada, faz 1 mês, 2 meses, já vai se acostumar, já começa a fazer, mas tem que ter coisas relacionadas ao que tu gosta de fazer, além do trabalho, né? Possivelmente a pessoa gosta bastante de trabalhar também, viver, né? O prazer de viver. Porque exatamente. às vezes trabalhar é um prazer, né? Então é o prazer de viver, você tem que ter prazer no seu viver. Exato. Quer ver aqui, eu até anotei um negócio aqui, não existe desempenho consistente em estado constante de ameaça. Nossa. Não existe mesmo. Sabe que envelhece, né? Porque quando tu tá em Na verdade, eu não é que eu anotei, tá? Essa é uma frase, eu anotei, mas eu peguei a frase de uma pessoa aqui que eu não anotei o nome aqui. Entra a fisiologia, né? Porque o nosso cérebro primitivo, ele tá toda hora prevendo, né? Tanto que a gente fala que o nosso cérebro, ele é preditivo. Então, ele tá toda hora prevendo que algo pode acontecer. Então, o que é esse sistema de ameaça? É você tá toda hora prevendo que algo ruim vai acontecer. Então, é muito cortisol no organismo. O cortisol, comprovado cientificamente, ele é prejudicial. Esses dias tem um vídeo no meu Instagram recente que eu falei, faz botox, mas aprende também a reduzir esse cortisol na tua vida. Não adianta tu ir em procedimento estético e não controlar as tuas emoções, né? Porque tu vai produzir cortisol e aí é um efeito contrário do que a gente está buscando. Talvez, né, cuidando mais de si, da sua base, talvez os efeitos colaterais demorem um pouco mais ou você consiga administrar mais, né? O teu corpo dê conta disso. E para de fazer previsões erradas, né? Porque, cara, a gente tá totalmente aquém
do que vai acontecer. Você está toda hora prevendo que algo ruim pode acontecer. E na grande maioria das vezes não acontece. Não acontece. Só tá dentro da tua cabeça e tu tá ali toda hora achando que algo vai acontecer e você precisa estar toda hora em alerta. E daí isso vai, ali entrando na questão que a gente estava falando antes, isso vai contra totalmente ao que é o bom desempenho, a excelência, ao cuidado com o próximo, cuidado consigo mesmo, porque você está sempre em alerta, você está sempre pensando no pior. Eu acho que de forma resumida, assim, Marcelo, sobre tudo que a gente falou aqui, eu posso trazer um jargão, né? Pensando e até compartilhando com quem está assistindo esse podcast, que talvez pareça assim, tanta coisa parece, né? Tem que fazer tanta coisa, tem que buscar tanta coisa. E a gente pode começar com algo que eu chamo de PPC, porção de pequenas coisas. Às vezes é escolher dormir um pouquinho mais cedo, não precisa ser 9h30, 10 horas, como muitos médicos falam, mas negocia, né, as pequenas rotinas. Né? Nessa semana eu vou tentar achar prazer naquilo que eu estou fazendo também, por mais que seja pesado, desafiador. E aí a gente pode ir encontrando equilíbrio disso. E eu tenho um dos meus jargões de vida é fazer esse processo também de trabalhar a nossa saúde mental. Não é um processo difícil. Só dá trabalho. Mas é nesse trabalho, né, da gente buscar ali, você falou, né, que a gente gosta de fazer coisas com que os outros achem bacana, talvez é mudar um pouquinho esse olhar, é entender o que eu estou fazendo, que eu estou mergulhando, que eu sei que eu estou fazendo bem para mim mesmo, né, que eu sei que mesmo se não tiver aplauso, eu vou me sentir orgulhosa por estar fazendo, estar entregando, porque eu sei que é o certo. E é desse jeito que a gente vai entendendo que o resultado acaba sendo uma consequência, né? Perfeito. Eu quero fazer duas perguntas bem específicas que eu até chamei de conselhos práticos aqui. Vou fazer uma para a Suzana e uma para a Amanda. Primeiro para a Amanda aqui, ó. Uma pessoa que sente medo constante de julgamento, pode mudar isso ou vai conviver com isso a vida toda? Se fizer terapia, pode mudar. Através da terapia. A mulher não perde tempo de vender o peixe. Mas é que é uma experiência minha, né? Eu sempre fui uma você pessoa... contou a sua história ali para nós. Né? Eu sempre fui uma pessoa que eu buscava aprovação o tempo inteiro. Eu buscava fazer sempre pelo outro, para ter isso. E quando eu me tratei, que eu vi que era só interpretação, porque pode ser repetitivo, né? Mas não tem como falar disso, se não falar das nossas histórias. Você é quem você é hoje por conta de tudo que você viveu. E não tem como ser diferente. Ah, eu sou preguiçosa. Não, você não é preguiçosa. Você só aprendeu, a tua fisiologia aprendeu isso. Ah, eu não consigo colocar na minha rotina. Eu não consigo. E realmente a pessoa não consegue. Então é muito difícil conseguir fazer sozinho. Muita crença limitante, né? Tem pessoas que vão virar a chave, uou! Como que eu não tinha pensado nisso antes? Por quê? Porque ela sempre foi uma criança incentivada. Vai atrás, você consegue. Agora pega uma criança que sempre foi podada, tolhida, dito que não. A pessoa não consegue. Ela não consegue sozinha dar esse próximo passo. Então tem sim como mudar. E às vezes sozinho, se você ir colocando pequenas doses diariamente, você também consegue sozinho. E pare e olha para o seu passado. Não tem como você olhar para o futuro se você não olhar para ignorar o passado. Concordo. Porque o teu futuro, ele tem uma base. E a base é a tua história. Como que você olha para a tua história? Como que você interpreta a tua história? Se você não olhar com cuidado para isso, o teu futuro não vai muito longe do que está aqui. Do que está vivendo hoje. Então, tira um tempinho para você, vai ler um bom livro. Procura livros que te acrescentem, que te ensinem, que te abram portas. Então, não fica só rolando feed de Instagram. Porque ali, ou se não, seja específico no seu feed. Vai lá e faça uma pesquisa, porque o algoritmo traga novas informações para você. Traga pessoas relevantes para você. Para não ficar só rindo e depois desligar o telefone e sentir uma tristeza profunda. Sim, verdade. Perfeito. E para a Suzana, outra pergunta que eu vou trazer aqui. Deixa eu arrumar minha franja aqui para responder. Dá uma ajeitada nessa franja aí para ficar bem na foto. Quase gêmeos. O que você diria para os líderes, Suzana, que querem equipes de alta performance, mas, de forma geral, ignora a saúde mental? Vai gastar muito mais energia, né? Se não perceber
se não despertar para esse olhar humanizado que a gente precisa ter nas empresas. Eu sou uma defensora da nova geração, né? Fui professora universitária há 12 anos, então eu conheci muitos jovens que tinham muito brilho nos olhos. Já falei várias vezes para o Denis o quanto eu admiro ele, né? Desde que a gente se conheceu, realmente pela postura que traz, acho muito o modelo do pai também, de comprometimento, mas nem todo mundo está olhando sobre o mesmo prisma para aquilo que está executando. Né? A Amanda acabou de falar, cada um tem a sua história. Então, se esse gestor não se interessar genuinamente em conhecer do seu time e perceber, e aí fazer isso não é difícil, só dá trabalho, de que maneira cada ser humano pode ser estimulado para colher, né, para a gente extrair o melhor dele, ele não vai conseguir talvez se encontrar, ele não vai conseguir performar do jeito que gostaria. E mais do que isso, eu acho que antes é fazer uma análise constante, né? Eu brinco que é de vez em sempre, que a gente tem que olhar para a gente. Porque se a gente deixar o ritmo do mundo corporativo, né? Desse gestor, desse empresário, apenas pensando no resultado, nos indicadores e nessa tal da vida corrida, que eu odeio essa palavra correria, fico imaginando a pessoa esbaforida o tempo inteiro, e eu tenho dificuldade de lidar com gente que sempre está atrasada, sempre está faltando fôlego, né? Se ele não parar para olhar do que precisa reforçar nele, ele não vai se tornar esse líder inspiracional. Ao contrário, né? Vai ser alguém que vai estar contribuindo muitas vezes para, além de não cuidar da saúde dele, afetar esse time, que às vezes precisava apenas de um olhar diferenciado, de um estímulo mais indicado, e que quem é líder precisa ter a consciência de que isso também é um papel, né? Conhecer de processo, mas conhecer de gente também. E dá para fazer um bom trabalho dentro de uma empresa, mesmo em alta performance, mas que a gente não esqueça que a gente é um ser humano se conectando sempre a um outro ser humano. Isso para mim é algo divino e a gente tem que ter no nosso radar. O ego vai diminuindo gradativamente quando a gente lembra que é sempre um ser humano trocando com um ser humano. É o importante, né? Até porque a gente falou sobre tantas coisas e em alguns momentos a gente passou por desestressar, deixar de fazer algumas coisas, mas de forma alguma a gente está falando que é para se desinteressar. Exato. Não é para deixar de trabalhar, não é para deixar de ter a pegada do dia a dia, não é sobre isso que a gente está falando. A gente está falando sobre as pessoas realmente terem a alta performance, mas cuidarem de como vão fazer, cuidarem também da sua saúde física, mental e assim por diante, para que aquilo não seja pesado para ele. Na verdade, ele vai entregar muito mais, vai ter ainda uma alta performance mais impactante, assim, e com mais saúde e possivelmente com mais tempo, Total. Vai descansado, o que o Denis falou ali, talvez não trabalhe 8, né? Não é todo mundo que pode fazer isso, né? Poucos podem fazer, não trabalha 8, trabalha 4, mas entrega como se trabalhasse 8. Sim. E a auto performance tem a ver com isso também, muito. né? Talvez desmistificar aqui o termo good vibes. Né? Quando eu comecei a ir mais para esse lado espiritual, às vezes postava um stories lá com incenso ou uma velinha, né? Que hoje é uma das minhas linhas de atuação, inclusive. A Suzana agora virou good vibes. E o que a gente pensa? Good vibes é boas energias. E a gente é uma pessoa vibrante, com boas energias, com boas conexões, a partir do momento que a gente se conhece, que a gente sabe o que faz, né? Como deveria fazer para ter o resultado como consequência daquilo que eu desejo e mereço da vida. E talvez, para quem está assistindo esse podcast, né, que está pensando, saúde mental, esse negócio não é para mim, meu negócio é entregar, resultado. Dá para fazer tudo isso, né, com melhor. O pé no chão, com E mais melhor. presença, né, com E mais você conexão. é o exemplo disso, né, Suzana? Porque você é uma referência e você é good vibes. Good vibes. Então é o exemplo de que você não precisa, né? Você não precisa ser um extremo. Você pode ter equilíbrio. Total. Equilíbrio. Boas escolhas, né? Eu falo que o meu cabelo acho que é um dos grandes ícones, assim. Porque tem gente que acha que é good vibes, né? Que tem um tom de monja. E, na verdade, foi para trabalhar gestão do tempo na minha vida e curar essa minha história com a minha ancestralidade, que tem cabelo novo de muito nova.
E aí eu podia continuar brigando com isso uma vida inteira, xingando os meus avós porque tiveram cabelo branco também, ou aceitar e transformar isso de um jeito leve, que hoje é a minha relação com o meu cabelo, né? Perfeito. É bastante desafiador ter um cabelo assim numa sociedade doente por padrões, mas quando sei o porquê faço o que faço, porquê escolhi dessa maneira, mesmo que venha crítica, eu estou em paz. E isso também é saúde mental. Exatamente. Está resolvido, né? Resolvida. Exato. Esse foi o nosso ExaCast, um espaço para conversas que elevam o pensamento, gestão, pessoas, né? Então, para nós é um momento ímpar, né? Essa gravação, essa conversa com vocês, especialmente. Nos sigam no YouTube, no ExaWork. Esse episódio vai passar lá no ExaWork, daqui a alguns dias vai estar passando lá. O Exa Excelência acredita que a excelência não é sobre aguentar mais, mas sobre viver melhor, com mais clareza, presença e propósito. Tem relação com a nossa conversa de hoje. O meu muito obrigado para Amanda. Imagina, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês. Prazer em conhecê-los mais intimamente. Muito obrigado a Suzana também, sempre presente aí nos nossos projetos, né, Suzana? É uma alegria sempre estar com vocês, pela excelência do que vocês entregam, pela conexão, pelos seres humanos que vocês são. Desejo que venha mais e mais oportunidades aí. Que assim seja. Obrigado a você que nos acompanhou e curta, siga no YouTube, clique no sininho, faça o que... Que blogueiro tá esse homem! Que blogueiro, né? Curte e compartilha! Curte e compartilha, isso aí, gente. Muito obrigado e até o próximo episódio.